Amém? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. O Senhor tem algo precioso para impactar seu coração, a sua vida nessa noite. Esteja atento, não se distraia para tudo aquilo que o Senhor deseja falar ao seu coração. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigada pelo teu amor por nós, obrigada pelo teu cuidado, obrigada por tua provisão. Nós queremos louvar ao Senhor mais uma vez. Eu oro por esse momento que estaremos recebendo a tua palavra, que o Senhor prepare os nossos corações, prepare o terreno, Senhor, fértil, terrenos férteis aqui nessa noite. Eu oro para que essa semente venha frutificar em cada coração, que o teu Espírito Santo venha ministrar da maneira que o Senhor quiser fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos juntos, então. O tema da nossa mensagem de hoje é confie no Deus que provê na sua vida. Você pode repetir comigo? Confie no Deus que provê na minha vida. Fala assim: eu preciso confiar no Deus que provê na minha vida. Glória a Deus. Jeová Jireh vai se manifestar aqui nessa noite, amém? Jeová Jireh é o Deus da nossa provisão. Nós vamos compartilhar então a leitura bíblica, está em 2 Reis, capítulo 4, versos 1 ao 7, uma passagem muito conhecida. Nós vamos aprender princípios valiosos, posicionamentos, lições valiosas que, se nós entendermos, se nós nos posicionarmos aqui nessa noite, entendendo esses princípios, eu tenho certeza que você vai sair dessa porta diferente da maneira que você entrou. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora, vem um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. E aí a gente já vê logo nesse início, eu já vou continuar a leitura, mas nós já podemos contextualizar essa palavra, vendo que essa mulher estava vivendo um tempo de crise, não é verdade? Um tempo de dor, um tempo de luto, um tempo de pressões externas. Ela estava sendo cobrada, pressionada, ameaçada a perder seus 2 filhos. Então, já contextualiza, já entra nesse cenário para a gente entender todo esse contexto, amém, queridos? Deixa eu só abrir aqui. Que eu já fui míope, entendeu? Então o negócio ali está meio... Glória a Deus. Então, nós vamos ver que atitude, quais decisões essa mulher tomou diante dessa circunstância. Nós vamos entender, então, que assim como essa mulher, talvez eu e você, podemos estar passando por algum tempo de crise, algum tempo de pressão externa, talvez não financeira, como nós estamos vendo que foi o caso dessa viúva, talvez uma dor do luto, um momento que você esteja aflito, desesperado, mas nós vamos aprender que, assim como essa mulher, ela tomou atitudes fundamentais, nós vamos entender até o final, né? Ela se posicionou diante de uma circunstância completamente contrária. E nós vamos aprender algumas lições com essa viúva pobre, que viveu um grande milagre na sua família. Amém, igreja? Então vamos continuar a leitura, a partir do verso 2, então, até o 7. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu, o profeta. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos.
acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Glória a Deus. Pode deixar aberto aí que a gente vai compartilhando aqui. Então, diante das crises, diante de uma crise, diante de uma circunstância adversa, uma primeira lição que a gente aprende com essa mulher, e nós vamos relendo os versículos para que a gente possa fixar melhor a palavra. A primeira lição: peça ajuda, reconhecendo a sua limitação. Nós vimos aí no verso 1, para onde essa mulher, essa viúva que estava desesperada, correu. Nós acabamos de ler, certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Ela correu para um homem de Deus. Ela correu para a presença de Deus. Amém, queridos? Mais uma vez, nós vemos, então, o princípio da humildade precedendo a honra. O princípio da humildade precedendo o milagre, que nós vimos que até o final aqui, que ela recebeu um milagre, ela viveu o sobrenatural. Quantas vezes, queridos, eu e você não acessamos as promessas de Deus, não acessamos o milagre, o sobrenatural em nossas vidas, simplesmente, é simples isso aqui, simplesmente porque a gente não admite, não verbaliza, não comunica a nossa necessidade, né? A necessidade que nós temos da ação de Deus em nossas vidas. Em algumas áreas específicas. Não vamos olhar somente para a área financeira, né? Em algumas áreas, na área espiritual. Quantas vezes a gente não reconhece, né? Tem vergonha de falar que está se sentindo fraco espiritualmente, talvez. Mas o que vão pensar? O que o pastor, a pastora vão pensar? O que um líder vai pensar de mim? Vai pensar nada. Vai saber que você é humano. Amém, igreja? Faz parte, mas muitas vezes nós não acessamos esse lugar por falta de humildade, falta da gente reconhecer, eu preciso. Mas essa viúva, ela não teve esse problema não, entendeu? Ela correu para o profeta, ela correu para a presença de Deus, ela correu para o lugar certo. Amém, queridos? Às vezes a gente pode até cantar na igreja, orar ao Senhor, declarando: Senhor, eu preciso de Ti. Quantas músicas, né, que a gente canta e louva e declara, mas no momento da necessidade, no momento de uma crise, o orgulho, muitas vezes, nos impedem de pedir ajuda a alguém. Não é assim? Uma simples carona, queridos, pode revelar o nosso coração. Ai, vou deixar de ir para a igreja porque eu tenho vergonha de pedir carona. Parece simples, né? Parece bobeira. Mas é o orgulho, queridos, no nosso coração. É a falta da humildade de reconhecer: eu preciso de carona, está tudo bem. E se o outro falar não, também, tranquilo. É a liberdade que ele tem, não é assim? Amém, igreja? Um segundo princípio que a gente vê ali no verso 2, diante das crises, o milagre acontece a partir do que você tem. Vamos falar juntos? Diante das crises, pode repetir, eu falo, você repete. Diante das crises, o milagre acontece a partir do que eu tenho. Muito bem, amém, queridos? Verso 2, o que posso fazer para ajudá-la? O profeta Eliseu perguntou para ela. Ele disse: diga-me o que você tem em casa. O Senhor deseja fazer um milagre a partir daquilo que você tem. Amém? A partir do que você tem. Não espere por uma circunstância, né? Ai, mas quando acontecer, quando eu tiver minha casa própria, quando eu tiver meu carro, né? Não espere, queridos, uma circunstância, algo acontecer para viver a plenitude de Deus em sua vida. Deus não precisa disso para realizar um milagre na sua vida.
Ele deseja realizar o impossível na sua vida, a partir daquilo que Ele já te entregou. Amém? Já está disponível, já está aí dentro. Tudo que o Senhor precisa para fazer na sua vida já está dentro de você. Glória a Deus. Basta, qual é o nosso passo? Basta a gente apenas se entregar e confiar, né, no Deus que prometeu. Amém? Às vezes a gente fica, né, criando essa expectativa. Não, quando eu casar, né? Quando eu vou ser feliz? Não espera não, querido. Seja feliz hoje com aquilo que você já tem. A gratidão, um coração grato, é esse coração que é grato pelo hoje, pelo que eu tenho hoje, e não esperando aquilo que me falta. Olha a diferença do nosso olhar, né? Claro que nós precisamos sonhar, planejar, projetar, mas seja grato, porque quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Amém? Seja fiel no pouco, seja fiel no que você tem hoje, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Glória a Deus. Então a paz de Deus, a plenitude de Deus, não está relacionado a algo externo, a algo que vai acontecer, a um sonho que você tem, não. Está relacionado à presença dEle dentro de nós, queridos. Amém? Dentro das nossas vidas. Glória a Deus. Às vezes também nós falamos assim, né? Quando eu me sentir mais capacitada, eu vou entrar na casa de paz. Vou ser um mensageiro da paz. No dia que eu sentir... eu acho que esse dia não vai chegar. E a chave está aí, queridos. A chave está na nossa dependência dEle. Nós não podemos nos sentir capacitados, não. Nós temos que nos sentir dependentes dEle, porque é Ele que vai fazer através de nós, amém? É na nossa fraqueza, é na nossa humildade reconhecer, Senhor, eu não sou nada. E aqui nós não estamos falando que a gente vai fazer de qualquer jeito, não, porque quem está participando sabe. Temos toda uma direção, o estudo vai mastigadinho, é você só dizer, eis-me aqui mesmo, sabe? E a gente ouve tantos testemunhos lindos, porque quem faz, queridos, é o Senhor. O milagre é com o Senhor. O nosso papel é fazer a nossa parte, mas quem vai convencer os corações... Hoje eu falei, coloquei lá no grupo, a semente está sendo lançada, nós não sabemos o que vai acontecer, quais vão ser as escolhas dessas pessoas que estão recebendo a palavra. Mas uma coisa eu sei, é que a palavra, a semente, ela não volta vazia. Amém, queridos? Nós não sabemos o tempo disso, o tempo de cada um, nós sabemos que nós estamos sendo enviados, e eu creio numa colheita extraordinária. Glória a Deus! Então, quando você se pegar nesse pensamento aí, de quando eu me sentir capacitada, eu me coloco à disposição do reino, logo você pensa, não, Deus já colocou dentro de mim, Deus já depositou dentro de mim as ferramentas necessárias para este tempo, amém? Para essa estação. Talvez você não vai começar pregando, talvez vai começar falando para uma, duas pessoas, mas existe algo que Deus já deseja fazer através de você neste tempo agora. Glória a Deus. Essa passagem que as casas de paz, né, é baseada numa passagem que Jesus envia os 72 discípulos novos convertidos. Novos convertidos, e eles voltaram com alegria, porque pessoas foram libertas, curadas, transformadas no nome de Jesus. Um terceiro princípio, diante das crises, reconheça que você precisa de outras pessoas. O verso 3, nós lemos assim: então, Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Reconheça que você precisa de outras pessoas. Sabe aquele pensamento? Eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, até no momento que o parafuso apertar, né? Queridos, talvez até hoje você viveu achando que você era autossuficiente. Mas hoje vai virar uma chavinha aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós não fomos criados para ser independentes. Sabe aonde começou a independência? Esse desejo de ser independente e não depender de ninguém? Através de Lúcifer, que um dia desejou não depender mais de Deus.
e ter os seus próprios caminhos, do jeito que ele achava que era melhor, e se rebelou. Então, queridos, nós não fomos criados para sermos independentes. Então, aquela dificuldade que você tem de tomar um remédio talvez controlado, sabe, aquele remédio contínuo, Deus me livre de eu depender de um remédio. Amém, queridos? Vamos orar para que você não dependa, mas e se precisar? Para que você viva mais plenamente nessa terra. Está tudo bem. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Precisamos, talvez, de um auxílio médico, né? De uma psicologia, talvez de um psiquiatra. Queridos, isso é humildade de reconhecer o processo. Glória a Deus. Certamente nós chegaremos um momento na nossa vida em que precisaremos recorrer aos nossos vizinhos, né? Amigos, familiares, talvez aos líderes, talvez para um conselho, talvez para um suporte financeiro por uma situação específica, não é verdade? E se aquela mulher, no momento que Eliseu falou para ela pegar as vasilhas com os vizinhos, ela travasse, Deus me livre. Primeiro que eu acredito que ela tinha bons relacionamentos com os vizinhos, né? Mais uma chave para nós, né? Porque vamos pensar juntos. Se ela não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos, ela deixaria de ter vivido o milagre, hein? Ela, Deus me livre, como é que eu vou pedir a vasilha se eu não dou nem um bom dia para o meu vizinho? Complicou, Eliseu. Vê outra forma aí, me dá uma outra opção. Então, essa aqui veio fresquinha, viu, gente? Não sei como é que é seu relacionamento com seus vizinhos, seus familiares, mas vamos manter bons relacionamentos saudáveis. Amém, igreja? E não vamos nos envergonhar de pedir ajuda, de pedir um suporte, porque através desse passo, se essa viúva não tivesse dado esse passo para pedir as vasilhas para os vizinhos, se ela tivesse paralisado, ai meu Deus, estou com vergonha, ah não, pelo amor de Deus, vou pedir, o que eles vão pensar, que eu estou pobre? Ela estava, sim ou não? Tá tudo bem, gente, é um momento. Estamos falando de humildade, amém? Reconhecer. Ai, o que eles vão pensar que eu estou precisando de ajuda? E se você estiver precisando de ajuda? Qual o problema de pensarem ou não pensarem? Estão comigo, queridos? Faz sentido aí para vocês, amém? Glória a Deus. Então, se a viúva não pedisse ajuda, ela não acessaria o milagre da provisão em sua vida. E provavelmente, ela perderia os filhos. Olha as consequências disso, né? Poderia até morrer de fome. Então, quarto princípio, diante das crises, diante das circunstâncias adversas nas nossas vidas, diante dos problemas, dos conflitos, é tempo de gerar a promessa no secreto. Você pode repetir comigo? É tempo de gerar a promessa no secreto. Verso 4. O profeta Eliseu continuou falando com essa viúva. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. Olha essa chave, queridos. Entre na sua casa com a sua família. Feche a porta. Gere a promessa. Respeite o processo. Não é hora de se expor, é hora de estar no secreto, gerando a promessa de Deus na sua vida, amém? Aprenda a viver o tempo necessário no secreto. Não tenha pressa, ansiedade. Tem coisas que o Senhor está realizando em sua vida e na sua família. Ainda não é o momento de ser exposto. Eu oro para que o Espírito Santo possa trazer entendimento ao seu coração, discernimento ao seu coração, para essa palavra fazer sentido para a sua vida. Amém, queridos? A exposição precipitada, a ansiedade em querer mostrar algo que talvez não está construído aqui dentro. Querer trazer, falar, pregar, ir para as redes sociais, talvez algo que você ainda não experimentou no Senhor.
essa exposição precipitada pode atrapalhar o processo de Deus na sua vida. Então, respeite os processos. Não tente pegar atalhos. Vou fazer um curso rápido aqui, um resumão. Ao invés de ler um livro inteiro, vai lá para a última, o resumo do livro. Não, queridos. Respeite os processos. Ao invés de resolver um conflito, pega um atalho. Deixa para lá. E a bola de neve só está acumulando. Respeite os processos. Entre no secreto. Você, sua família, resolva os conflitos que precisam ser resolvidos. Se guarde enquanto está gerando a promessa do Senhor na sua família, amém? Blinde sua família, blinde os seus filhos. Não exponha os seus filhos. Não exponha o seu marido, mulheres. Não exponha as suas esposas, maridos. Ir lá para a casa do vizinho e ficar falando mal. Meu marido, que minha mulher. Não exponha, queridos. Entre para o secreto, sua família, vocês e Deus, e gerem a promessa do Senhor. Amém? Façam restituição, restauração, peça perdão, para que a gente viva o milagre do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. No momento certo, o Senhor vai trazer a evidência para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Você crê nessa palavra? Aleluia. O quinto princípio, verso 5, diante das crises, obedeça às instruções do Senhor. Vamos repetir? Obedeça às instruções do Senhor. Olha só, Eliseu deu uma direção para ela, sim ou não? Entre na sua casa, faça isso, faça aquilo. Verso seguinte, a viúva desistiu. A viúva desanimou. A viúva não obedeceu, não acreditou na promessa. Não, queridos. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Glória a Deus! Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Então aquela mulher poderia ter ouvido todas as direções dadas por Deus através do profeta. Mas se ela não houvesse dado esse passo de coragem para obedecer, ela também não acessaria o milagre na sua vida. Então preste atenção, não é porque a gente está na igreja, queridos, nós precisamos quebrar esse paradigma. Não é porque eu aceitei Jesus, não é porque eu estou ouvindo a palavra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que nós precisamos ouvir e guardar o mandamento. Isso nos ensina que nós precisamos obedecer. Nós só vamos acessar a promessa do Senhor quando nós obedecermos os princípios. Amém? Glória a Deus! Não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Não adianta, queridos, fazer jejum, apenas orar, se essa oração não estiver acompanhada da obediência à voz de Deus. Então, a gente dá chaves aqui, a gente fala alguns princípios que nós podemos viver, mas se a gente não obedecer, eu posso estar falando aqui, se eu sair daqui e não obedecer. Raine, mas você pregou? O reino espiritual não liga para quem prega, para quem canta, para quem toca, para quem serve. Pode ser que pessoas passem por aqui e quando sair ali na rua, o que foi falado? Não sei, só o corpo, né? Depois tem o YouTube, está em casa, você pode chegar lá, acessar o canal da igreja. Deixa eu lembrar o que foi pregado lá. Se inscreve no canal, né? Ativa os sininhos. Deixa o seu like. Eita glória! Enquanto, queridos, nós não nos posicionarmos em obediência ao Senhor, nada dará certo. Meu Deus, é duro, né, gente? Mas é a verdade de Deus. Esse é o evangelho genuíno, não é o evangelho que está todo mundo querendo ouvir, não, entendeu? Mas é o evangelho que nos salva. É o evangelho que nos leva a realmente viver a plenitude de Deus. Não adianta eu ficar aqui enganando ninguém, né? Que só de você estar aqui, você aceitar Jesus, tudo vai dar certo na sua vida.
Deus tem bênção para você, é verdade, Ele tem, mas se a gente não obedecer, Ele está cheio de bênçãos para derramar sobre nós. Mas, se eu não me posicionar para receber, Ele vai olhar, meu filho ainda não está pronto, deixa eu segurar mais um pouquinho aqui, vou ter que segurar, não queria, eu quero derramar, mas meu filho não está pronto, se eu derramar agora, não vai dar certo, vai dar BO. Então, é por amor, queridos. Então, quanto mais a gente entende, mais a gente se posiciona, mais a gente obedece, mais as bênçãos do Senhor são derramadas sobre nós. Amém? Mais as portas vão se abrindo em nossas vidas. Então, enquanto a gente não se posicionar em obediência, as portas não se abrem, ficam travadas, áreas da nossa vida ficam travadas. É como se você estivesse aquela sensação de estar nadando contra a maré, sabe aquele negócio pesado? Meu Deus, que vida difícil! Não é essa vida que Deus tem para você, queridos, nós precisamos entender isso. Deus tem uma vida aquela que você vai boiando assim, ó, a favor da correnteza, sabe? E a correnteza pode vir, sabe, uns negócios assim, mas você está, ó, fluindo, porque Ele está te conduzindo. Amém? Glória a Deus. Então, o convite do Senhor para as nossas vidas é um convite de obediência, mesmo não sentindo vontade. Quero não, Senhor, mas eu vou. Estou com medo, Senhor, mas eu vou, porque eu sei que vai agradar o seu coração. Ah, esse dia tão chuvoso, Pai, que preguicinha, mas eu vou. Ai, Senhor, não estou a fim de ler não, Senhor, lê, meu Deus, mas eu vou, mesmo sem sentir. Glória a Deus, igreja. Vivemos em um tempo em que as pessoas estão idolatrando o sentimento, estão dando voz para os sentimentos, enquanto a palavra do Senhor está falando o quê para mim e para você? Enganoso é o coração. Não ouça a voz do seu coração como fala aí fora, não. Ouve a voz do seu coração. Não. A Bíblia está falando, ouve não. Vai te levar para o abismo. O seu coração vai te levar para o abismo. O seu coração vai te levar para o pecado. O seu coração vai te levar para um lugar de, muitas vezes, de isolamento, de rejeição. Essas são as mentiras que Satanás lança. Você dá um passo de obediência, o inimigo lança logo uma sementinha. Ah, você vai na igreja, aquele povo lá, tá nem aí para você não. Nem te deram boa noite, você viu? Ó, as sementinhas. Não é assim, gente? Não é não, né? Dê o passo de obediência. Dê boa noite você. Abrace você. Glória a Deus. Para que a gente possa viver os milagres do Senhor e experimentar desses milagres derramando sobre nós. Amém? Diante das crises, o sexto princípio, você experimentará o milagre de Deus na medida da sua fé. Meu Deus, preste atenção nisso aqui. Você experimentará o milagre de Deus na medida da sua fé. Continuando a leitura, olha só, o verso 6. Logo, todas as vasilhas estavam cheias até a borda. E ela disse, traga mais uma vasilha. Ela falou com os filhos. E eles responderam, acabaram as vasilhas. E aí o azeite continuou transbordando e derramando. Não. A Bíblia vai dizer, e o azeite parou de correr. Meu Deus, queridos, a medida da nossa fé, a medida da nossa expectativa no Senhor, é a medida daquilo que Ele vai derramar sobre nós. Glória a Deus. Então a chave para os nossos corações hoje, crie essa expectativa pelo que o céu deseja derramar sobre a sua vida. Ei, muitas vezes nós estamos limitando o poder de Deus. Olha isso, é possível isso, Rayane? É possível. Não porque Ele não tem poder de fazer mais, mas porque a nossa mente limita. Não, até aqui está bom, Senhor. Não. A nossa fé paralisa ali.
não nos permite de viver mais na presença do Senhor. À medida de capacidade, queridos, que nós damos essa abertura para o Senhor nas nossas vidas, é a medida que Ele vai derramar. Agora eu posso derramar mais. Minha filha já entendeu, agora ela tem maturidade. Agora ela já leu um livro inteiro, olha, agora ela tem mais conhecimento para eu derramar mais. Deus está querendo que a gente leia livro, hein? A gente está saindo do negócio de ler livro aqui direto. Glória a Deus, queridos. O azeite foi derramado na mesma medida, isso é incrível, gente. Na mesma medida da quantidade de vasilhas que ela tinha disponível. Será que talvez ela não tinha mais vizinhos? E ela poderia ter pegado mais vasilhas e ter vivido ainda mais essa abundância no Senhor? É a nossa medida de fé, é a nossa medida de expectativa naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Glória a Deus, o azeite na Bíblia representa a presença, a unção e o poder de Deus sendo derramado sobre nós. É profético isso aqui, queridos. À medida em que nós buscamos mais da presença do Senhor, é a medida que Ele vai transbordar sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o seu negócio, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos. Quantos minutos do nosso dia será que nós nos derramamos na presença hoje? Qual é essa medida de fé que nós estamos depositando no Senhor, queridos? Quanto mais fé, quanto mais entrega, quanto mais renúncias, quanto mais busca, mais nós vamos viver o sobrenatural. Amém? Mais nós vamos receber da abundância dos céus. Porque, gente, eu não sei se vocês entenderam o Deus poderoso que a gente serve. O Deus de abundância, queridos. Essa teologia barata aí fora, não vamos cair nisso, não. De que a igrejinha é pequena e que Deus opera. Meu Deus. Ele opera também na igreja pequena. Glória a Deus, mas Ele é o Deus sobre todos os deuses, queridos. Se Ele opera na pequena, não vai operar na grande? Vai também. Precisamos ampliar a nossa visão. Você acha que Deus quer apenas 50 pessoas na igreja, ou Ele quer 5.000, 10.000, 50.000, queridos, no reino dEle, vivendo a eternidade? Nós precisamos ampliar a nossa visão, e parar de limitar, não está bom aqui, não. Deus tem algo maior, queridos. Não estou falando só sobre dinheiro, não estou falando disso, estou falando de plenitude de vida, de prosperidade, de abundância. Isso vai muito além do que dinheiro. São todas as áreas. Amém, queridos? Sétimo e último princípio, diante das crises, sempre haverá abundância na presença do Senhor. Amém? Verso 7. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Abundância, o transbordo do Senhor. Após essa viúva obedecer a cada passo que o profeta direcionou e instruiu ela demonstrou a sua confiança em Deus e então experimentou além daquilo que ela precisava. Ela pagou as dívidas, não era aquilo que ela precisava, e ainda sobrou. Glória a Deus, queridos. Quando a gente então se posicionar em obediência a esses passos, sempre nós vamos viver um lugar de abundância, um lugar de que sobra mesmo, na presença do Senhor. Amém? Decida se entregar. Decida confiar em Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. E se prepare para viver uma vida de abundância, de plenitude no Senhor. Glória a Deus. O Deus provedor é o mesmo. Preste atenção nisso, eu vou pedir para você repetir. O Deus provedor é o mesmo. Vamos lá? O Deus provedor é o mesmo. Independente de que forma Ele usa para prover na minha vida. É Ele quem provê. Eu não sei
em que área Ele está provendo na sua vida. Eu não sei qual é o trabalho que você tem hoje, mas a sua provisão não está conectada a esse lugar que você está. Não está conectada a esse emprego, não está conectada a esse patrão, não está conectada a essa empresa. A sua provisão está conectada a Jeová Jireh. Amém, queridos? Se desprenda dessas circunstâncias. O dia que eu entendi isso, o dia que eu conheci Jeová Jireh na minha vida, foi em um tempo de crise. Assim como essa viúva, como eu falei, todos nós vamos viver. Não é profetizar o caos, é uma realidade. Nós estamos em um mundo caído. E no dia que essa chave virou dentro de mim, queridos, eu estava num tempo de crise financeira. E foi o tempo que eu entendi. Na verdade, era uma experiência que nós estávamos tendo de transição, né? De ciclo, de uma virada de ciclo na vida. E provavelmente, toda virada de ciclo nas nossas vidas, quando vem algo novo, né? Gera incertezas, gera medos, não é assim? Gera uma crise dentro de nós. E isso fez toda a diferença, por isso eu preciso compartilhar isso com você. Se conecte, se agarre a quem Ele é, não nas circunstâncias ao seu redor. Jeová Jireh é o Deus da provisão, independente se esse ciclo vai virar. E aí, enquanto eu escrevia isso, queridos, o Senhor trouxe ao meu coração. Essa palavra pode fazer sentido para você ou alguém que está ouvindo. Ciclos se fecham em nossas vidas. Ciclos precisam se fechar em nossas vidas para que a gente viva o novo de Deus. Para que a gente viva uma nova estação. Então, às vezes, a gente não entende pessoas que saem da nossa vida por acaso. Laços de amizades que são cortados de repente. Fique atento, queridos. Pessoas precisam ir para que a gente viva o novo de Deus. Amém, queridos? Não resista. E nesse tempo de crise que eu estava citando aqui para vocês, eu bati muita cabeça. Eu resisti, sabe aquele vaso rígido? Não quero. Ah, Senhor! Não, Pai, não quero. E vou te falar, é muito pior, gente. A queda, entendeu? Você se quebra todo, e aí depois você tem que ir lá se render de novo. Ah, Deus, para quê? Era só ter aceitado o processo, ia ser muito mais fácil. Então, o meu conselho para você, queridos, não resista. Confie que Ele está no controle. Deus está no trono. Deixe Ele conduzir. E aí eu fui resistindo até o momento que eu entendi. Eu me rendo. Eu preciso de Ti. E eu posso te dizer que esse é o melhor lugar da gente estar, queridos. Que é o momento que a gente experimenta esse fluir, você já não está mais fazendo força para resistir, sabe, a situação? Você já não está mais... Você começa a experimentar o agir do Senhor. E nesse lugar, vou te falar, você não precisa fazer muita conta mais não, queridos. Não deixe de trabalhar não, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou pregando, não. Eu estou falando de um lugar de descanso em Deus. De um lugar de confiança de que Ele está cuidando de tudo. O centro da vontade de Deus, quando nós entramos nesse lugar, é um lugar que 1 mais 1 não é igual a 2. Esquece. Você começa a receber o milagre, receber as bênçãos, a provisão. Mas, meu Deus, não estou entendendo, Senhor. E o contrário é verdadeiro. Sabe o que acontece? Quando a gente quer fazer na nossa força, no lugar de desobediência, resistindo ali, eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui, porque aqui eu nasci assim, vou morrer assim. E os céus se fecham, porque não é o lugar que Deus tem para nós. E aí você pode trabalhar 23 horas do seu dia, você pode produzir quantas vezes, quantas horas for necessário, do seu melhor, sabe? Do seu melhor dom. Não prospera, queridos. Conheço pessoas, não é por falta, não é preguiça, não é por falta de trabalhar, não, é por falta de entender o princípio, é por falta de obediência ao princípio.
É por falta de não entender esse lugar de equilíbrio entre o descanso no Senhor e o trabalho. Quebrando princípios não prospera. Não tem nada. Não que o dinheiro ou que algo material possa representar isso, queridos, mas faz parte sim. Faz parte. Deus tem uma vida abundante, próspera, plena para a sua vida financeira também. Se abra para isso, queridos. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, para vivermos o novo de Deus em nossas vidas, precisaremos deixar muitas coisas do nosso passado. Para viver nesse novo tempo, nessa nova estação, precisaremos de novas vestes. Amém? Inverno está chegando. Não vamos deixar as roupinhas lá de verão guardadinhas. Vamos nos preparar, né? Com os agasalhos. O baiano é assim, né, gente? Um frio de 21 graus, eu já boto logo minha blusinha, entendeu? Novas estações, queridos, requer de nós novas vestes, novos posicionamentos. Amém? Novas amizades, novos ambientes, conversas que lá atrás faziam sentido, sabe? Sentar em rodas para zombar, para criticar, para julgar, para apontar. Nesse novo tempo, já não cabem mais. Amém, igreja? Fique de pé no seu lugar. Ministério de Louvor, por favor. Vamos clamar a Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. Clamar pela ação dele. Eu não sei como você chegou aqui. Como aquela viúva estava em tempo de crise. Mas eu sei como que você pode sair daqui. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.